Será que a psicopatia é uma doença ou é uma vantagem? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, psicopatia, porque ele voltou à tona recentemente por conta de um artigo que foi publicado dizendo, olha, a gente fez aqui uma pesquisa e a gente descobriu que psicopatia não é uma doença, hein? A psicopatia é um jeito de ser, a origem desses traços é evolutiva, esses traços nos trazem vantagens, eles podem ter sido muito vantajosos aí em outros momentos, então por isso não é uma doença, mas um jeito de ser, e aí a gente precisa reclassificar, ou pelo menos precisa reentender o que é a psicopatia de acordo com esses pesquisadores. A gente vai falar um pouco sobre os problemas dessa pesquisa, ela tem algumas ideias ali, uns pressupostos bem estranhos, eu vou falar para você, você mesmo vai ver que a coisa é bem esquisita, do jeito que esses pesquisadores pensam ou pensaram para escrever esse artigo, falar um pouco o que é, de fato, a psicopatia e qual é essa história de ser doença, não ser doença, se traço evolutivo, não, que isso, na verdade, não é novidade nenhuma. Então vamos falar de tudo isso nesse vídeo, claro, assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar nos alertas e deixar o seu like se psicopatia é um tema que você curte aí, se você acha importante a gente voltar a ele. Da onde veio essa história? Veio dessa pesquisa que foi recentemente publicada, na qual os pesquisadores disseram o seguinte, olha, doença mental, transtornos mentais, normalmente, eles passam de alguma forma pelo cérebro. Tem ali uma disfunção cerebral que redunda num transtorno mental. Tem um neurodesenvolvimento que não é típico nas doenças mentais, e isso tem uma correlação muito curiosa com não dexteridade, com não ser destro, com ser canhoto. Então, quando o neurodesenvolvimento não vai pelos caminhos típicos, tipicamente nós somos destros. Quando a pessoa é canhota, isso não é um desenvolvimento típico. Até aí, nada de doença, mas não é um neurodesenvolvimento típico. E aí eles dizem o seguinte, bom, como as doenças mentais elas têm um neurodesenvolvimento atípico, a gente deveria encontrar mais canhotos, mais pessoas não destras entre as pessoas com transtornos mentais. Você já dá uma respirada assim, né? Você fala, opa, pera um pouquinho, transtorno mental com ser canhoto, será que tem mais canhoto entre os transtornos mentais de fato? Vamos em frente, vamos ver aonde vai dar isso. Aí os pesquisadores fazem uma revisão na literatura, vão atrás das pesquisas, etc., sobre a psicopatia e descobrem, olha, a gente fez aqui um levantamento e a gente não encontrou maior prevalência de canhotos ou de não destros entre os psicopatas. Psicopatas, assim como a população geral, tem a maioria de destros, uma minoria de canhotos na mesma proporção, então não há uma maior taxa de canhotos, de não destros entre os psicopatas, ou seja, eles não têm um neurodesenvolvimento atípico, ou seja, não é doença. É isso, a pausa é essa mesma, é para a gente digerir qual é a ideia desse artigo. Então, a ideia é, doença mental tem um neurodesenvolvimento atípico, o neurodesenvolvimento atípico normalmente é acompanhado de não dexteridade, de mais pessoas canhotas. A gente levantou aqui uma pesquisa, várias pesquisas entre os psicopatas e vimos que eles não são canhotos, logo eles não têm um neurodesenvolvimento atípico, logo eles não são doentes. Tem tanta coisa errada aí, é até difícil de saber por onde começar a apontar as distorções dentro desse raciocínio. Primeiro, vamos lá, vamos pensar nessa coisa do neurodesenvolvimento atípico. As doenças mentais, os transtornos mentais, eles passam pelo cérebro? Passam pelo cérebro, claro. Qualquer coisa que você pensa, que você sente, pode ser uma experiência mais transcendental e religiosa que for, se você está sentindo isso, isso passa pelo seu cérebro. Então tudo que a gente sente, experimenta, passa pelo nosso cérebro, beleza? Tranquilo. Quando a gente fala de um transtorno mental, de fato, o funcionamento do cérebro não está adequado, não está na sua melhor forma, seja no diagnóstico que for. Então a pessoa está sentindo tristeza demais, tem uma área do cérebro responsável pela tristeza, ou algumas regiões do cérebro que estão mais acionadas, ou mais ativas, ou menos ativas, até assim que usa, que o pessoal da neuroestimulação, né, magnética usa, né, estimula um lado, desestimula outro, etc. Então isso serve para ansiedade, serve para qualquer coisa. Isso significa que o neurodesenvolvimento dessas pessoas foi atípico? Não. De jeito nenhum.
O raciocínio que eles fazem de que, olha, algumas doenças têm um neurodesenvolvimento que não é habitual, e isso tem uma correlação maior com não dexteridade, até é verdade para alguns transtornos mentais. Até é verdade para alguns diagnósticos. Por exemplo, existem mais canhotos entre os autistas. Né? O autismo é uma condição bem típica do neurodesenvolvimento atípico, né? Uma condição emblemática do neurodesenvolvimento atípico, e de fato existem mais canhotos entre as pessoas dentro do espectro do autismo. Entre as pessoas com psicoses também existe um pouco mais de canhotos do que na população geral. Agora, entre as pessoas com depressão, não. Entre as pessoas com ansiedade, também não. Então, a gente vai dizer, olha, não tem mais canhoto entre os depressivos, então a depressão não é doença. Tem algum sentido falar isso? Não, não tem sentido nenhum, porque os transtornos mentais não são só marcados por um desenvolvimento do cérebro não comum. Eles são marcados por desenvolvimento em algum momento da vida. Isso pode ter sido ao longo do crescimento, do amadurecimento, mas pode ser ali, em algum momento da vida, na meia-idade, etc., uma alteração funcional, uma alteração do nosso funcionamento, que passa pelo cérebro, mas não é exclusivamente do cérebro. Então, se uma pessoa fica viúva, perde a família inteira e ela fica deprimida, isso vai ter uma correspondência no cérebro. A gente vai, se fizer uma ressonância magnética ali, a gente vai ver áreas de tristeza e etc. mais ativas. Mas foi a alteração cerebral que levou à tristeza? Obviamente que não. Né? A pessoa perdeu a família inteira. E aí, como que a gente diz que ela está doente? Esse que é o ponto. A gente diz que algo é um transtorno mental quando aquele comportamento, aquele pensamento, aquele sentimento, etc., sai do controle da pessoa, ela não consegue regular mais aquilo, ela não consegue agir de maneira diferente e aquele comportamento é prejudicial. Prejudicial para ela, prejudicial para a família, prejudicial para a sociedade. E apesar do prejuízo, ela não consegue melhorar, ela não consegue mudar por conta própria, ela está doente. Então, o que diz o que é um transtorno mental ou o que não é um transtorno mental, não é se tem um neurodesenvolvimento atípico ou não, mas se aqueles sintomas estão causando prejuízo ocupacional, social, familiar, pessoal, etc., e a pessoa não consegue melhorar por conta própria. Aquilo está durando no tempo e a pessoa sofre por causa daquilo, ou faz sofrer as pessoas que estão em volta e não melhora, e não consegue passar, e aquilo não passa sozinho. Dizer que o neurodesenvolvimento está implicado é verdade, mas ele não é necessário. Aliás, não é necessário nem suficiente, porque a não dexteridade, né, o canhoto, ele também tem um desenvolvimento que não é típico, porque o típico é ser destro, mas não significa que eles sejam doentes, não significa que eles tenham um transtorno mental. Muito bem, e o que significa então essa coisa dos traços adaptativos, evolucionários, etc., que não é doença? Bom, já vimos que não dá para dizer que não é doença só porque não tem canhoto, isso é baboseira, mas, de fato, são traços, os nossos traços de personalidade, eles foram sendo selecionados pela evolução. Todos os traços de personalidade, a extroversão, a introversão, a curiosidade, o medo, a ansiedade, os nossos jeitos, não é? Eles são um mix de traços que nos fazem buscar novidades ou nos fazem evitar novidades, buscar risco, evitar risco, ser mais frio e não se importar com o outro, ser muito empático e se importar com o outro. E a gente tem um mix na sociedade desses traços que foram vantajosos para nós ao longo da evolução. Ter empatia foi muito adaptativo, porque a gente cuidou um do outro, mas ter algumas pessoas com menos empatia também pode ter sido vantajoso, porque elas conseguiram tirar vantagens em momentos de mais carestia, de mais falta de recursos, etc. E aí sobreviveram os menos empáticos. Quem dividia menos a comida comeu mais e sobreviveu mais, em algum momento da nossa história. O mesmo serve para tudo, curiosidade ou covardia, né? A pessoa mais curiosa encontrou mais coisas, encontrou mais alimento, mas também se arriscava mais, podia ter morrido mais. A pessoa mais covarde, ela se expunha menos, mas ela tinha menos oportunidade. A gente é um mix de traços de personalidade. E isso tem uma distribuição na sociedade. Tem gente mais de um jeito, tem gente mais de outro e etc.
Às vezes, por questões várias, desde a composição genética da pessoa, até o ambiente que ela cresce, enfim, as experiências que ela tem, alguns traços se destacam mais e se tornam mais proeminentes. Então, todo mundo conhece alguém muito corajoso, todo mundo conhece alguém muito covarde. E o psicopata é aquele cara muito frio, com muito pouca empatia, que nasceu assim por um mix do gene que ele herdou, mais do ambiente que ele cresceu, não tem empatia nenhuma, mas é um traço evolutivo que, no caso dele, ficou exagerado. Aliás, como é em qualquer transtorno mental, aliás, em qualquer doença. Tem um livro muito legal chamado A Sobrevivência dos Mais Doentes, um livro antigo, que o sujeito mostra como a diabetes, por exemplo, pode ter sido consequência de os sujeitos terem vivido no inverno e aí com mais glicose no sangue, eles teriam uma certa proteção contra o frio, enfim, tudo é um mix de características que em algum momento trouxeram vantagem para nós, por isso elas não foram varridas do nosso pool genético, só que no nosso atual contexto, em determinadas circunstâncias, isso pode sair do controle, pode ser prejudicial para a pessoa, pode ser prejudicial para a sociedade. É assim que acontece em qualquer doença, é assim que acontece nos transtornos mentais, nos transtornos de personalidade e particularmente também no transtorno antissocial e na psicopatia. Psicopatia, a rigor, não é uma doença, não está assim na classificação internacional de doenças. É um diagnóstico que foi criado ali no contexto forense, no contexto jurídico, para avaliar o risco de reincidência das pessoas, etc. E se descobriu que ele é mais comum entre as pessoas com um transtorno de personalidade antissocial. A gente tem vídeo aqui falando sobre o transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia. Eu vou deixar o card para você esclarecer um pouquinho mais, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse tema. Então a psicopatia não deixa de ser doença porque as pessoas não são canhotas, ela não é um construto, é uma ideia que não foi construída no contexto dos transtornos mentais, mas reflete um padrão de personalidade disfuncional, é mais comum dentro dos transtornos de personalidade, sobretudo o transtorno de personalidade antissocial, que, por sua vez, traz características que são, sim, genéticas, também foram adaptativas ao longo da nossa história, mas que nessas pessoas se somam e se tornam disfuncionais, trazendo sofrimento para elas ou para a sociedade em que elas estão inseridas. Foi essa confusão toda que foi criada por esse paper e pela interpretação que foi dada por uma leitura um pouco apressada do que significava. Ficou claro para você? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu comento, ou faço um outro vídeo, ou respondo aqui nos comentários mesmo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e já clicar nos alertas e deixa o seu like se você gostou da explicação, porque olha, tem muita coisa pra gente discutir, porque essas notícias aí não param de chegar.